Olá, de volta ao nosso Viva com Saúde, o Dr. Hugo Castelar, ortopedista. Hoje nós vamos falar sobre a hérnia de disco. Tudo bem, Dr. Hugo? Tudo bem. Dr. Hugo, segundo os dados do IBGE, a hérnia de disco ela representa 90% dos problemas relacionados à coluna. Quais são os sintomas da hérnia de disco? A hérnia de disco ela é uma patologia extremamente comum, diagnosticada através de exames de imagem. E apesar dela poder existir na pessoa com uma grande frequência, não quer dizer que todas as pessoas que têm a hérnia de disco vão ter os sintomas de uma hérnia de disco. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que às vezes a pessoa faz uma ressonância ou uma tomografia, essa ressonância ou tomografia vai mostrar uma hérnia de disco, mas a pessoa não tem os sintomas da hérnia de disco. Os sintomas da hérnia de disco eles geralmente estão relacionados à região onde a hérnia causa compressão. Então, se a pessoa tem os dois sítios mais comuns de hérnia de disco são a coluna lombar, que é a mais frequente, que é essa região aqui acima das nádegas, né, entre a região das costas e das nádegas, a região lombar, e na região cervical. São os dois sítios mais frequentes. Quando ocorre uma compressão a nível lombar, geralmente a pessoa sente, além da dor na região lombar, uma dor irradiada geralmente para os membros inferiores, né, para as pernas, pode ser para uma das pernas, para as duas pernas, pode ser uma dor irradiada para a região do períneo também, mas com maior frequência, geralmente ocorre uma irradiação no trajeto do nervo ciático. Daí a referência, muitas vezes, pela própria população, de como sendo uma dor no nervo ciático. Às vezes o próprio paciente já chega relatando, eu estou com uma dor no nervo ciático, porque já existe essa cultura que corresponde ao trajeto mais comum de irradiação. Quando acontece a hérnia de disco na região cervical, que é o segundo sítio mais frequente de compressão, os sintomas já são completamente diferentes. A pessoa vai sentir uma dor irradiada pelo membro superior, pelo braço, né, podendo chegar até as mãos, a ponta dos dedos, geralmente, e aí vão variar a localização de quais dedos, de acordo com a raiz nervosa que está sendo comprimida, e é muito frequente também o paciente relatar uma dor nas costas, na região da escápula, uma dor intensa, que às vezes o paciente chega a relatar que só alivia com a elevação do braço, é uma posição de conforto que o paciente consegue para aliviar a dor. Os sintomas da hérnia de disco são esses relativos à dor. Em casos mais avançados, ocorrem também os sintomas motores, né? Ou seja, acontece comprometimento da função da musculatura. Então, no caso das pernas, além da sensação de fraqueza, a pessoa pode apresentar claudicação, né, que é andar mancando. Ela pode mancar, arrastar a perna mesmo, por fraqueza muscular. E nos membros superiores, nos braços, a mesma sensação de fraqueza, de perda de força para carregar objetos, para levantar o braço. São as queixas motoras. De uma maneira geral, a queixa mais frequente é dor, né? Geralmente o paciente procura na fase anterior a de comprometimento motor. E ela chega a ser um problema hereditário? Existe um caráter hereditário, porém é multifatorial. Então não é uma herança, existe uma tendência na família para ter, porém não é uma herança direta, né? Não é uma coisa assim, seu pai teve, sua mãe teve, você vai ter também. Não, depende de vários genes e de condições de ambiente também, né, de acordo com a vida que a pessoa leva, né, a questão de peso, tipo de ocupação, essas coisas podem influenciar no aparecimento ou não da hérnia. Ao primeiro sintoma, o ideal é que se procure, né, um especialista e não se automedique. A questão da automedicação, não só nessa questão quanto nas outras coisas, o que eu falo é o seguinte: diferentes doenças podem se apresentar da mesma forma. Então a pessoa pode ter uma dor na região lombar,
Pode ser desde uma cólica de rins, a uma cólica menstrual, a um tumor de pâncreas, né? E uma hérnia de disco. E uma lombalgia simples. Todas vão doer na mesma região. E às vezes, o analgésico, a medicação que a pessoa vai usar, sem ter o conhecimento do que está sendo abordado, retarda o diagnóstico e tira do médico a chance de pegar uma doença na sua fase inicial. Então, a questão da automedicação, às vezes é mal esclarecido, na minha opinião, por causa disso. Se a pessoa entender que diferentes coisas podem se manifestar da mesma maneira ou de maneira semelhante, ela vai ver que não faz sentido você fazer a automedicação. O tratamento, ele consegue um efeito eficaz apenas com cirurgia ou também podem ser utilizados anti-inflamatórios e outros medicamentos? Não, assim, ao contrário de um certo mito que foi criado em torno da hérnia de disco, 90% dos casos de hérnia de disco são tratados de maneira conservadora, com medicação, repouso relativo, fisioterapia, com excelentes resultados, com melhora dos sintomas. Então, quer dizer, 9 entre 10 pacientes não evoluem para a cirurgia. Então, só os casos... Então, quais que são as indicações de cirurgia? São aqueles casos de dor intratável, em que foi tentado, além da terapia medicamentosa oral, as injeções de corticoide, a fisioterapia. Se isso não funcionou, a gente ainda tem o passo seguinte, que hoje em dia são feitos bloqueios, né, com o especialista de dor, para tentar aliviar a dor dessa pessoa. Se nada disso funcionou, a dor intratável pode ser uma indicação de tratamento cirúrgico. E a segunda indicação absoluta é o déficit motor, que não respondeu a essa abordagem inicial. Então a pessoa está perdendo força muscular, você já tem que pensar em operar, porque essa perda, depois de um certo tempo, pode ser uma perda irreversível. Então a gente tem que pesar uma coisa com a outra e muitas vezes a cirurgia é o melhor caminho. O portador de hérnia de disco, ele tem alguma restrição quanto à prática de esportes? Então, a gente vai avaliar a fase da doença, né? Porque na verdade é o seguinte, quando a gente está tratando uma hérnia de disco de maneira conservadora, a gente está tentando evitar a cirurgia, de uma maneira simples de falar, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo fazer com que o organismo se adapte àquela hérnia. Então a hérnia está lá, está encostando no nervo, está comprimindo o nervo e está causando uma inflamação, um processo inflamatório nesse nervo. Se a gente consegue desinflamar o nervo e adaptar essa pessoa através de orientações, o próprio organismo pode reabsorver essa hérnia com o passar de anos, pode criar um caminho para o nervo não ser comprimido. Chega o nervo um pouquinho para cá, reabsorve um pouco a hérnia, forma uma fibrose, um processo de proteção no nervo naquela região e a pessoa consegue conviver com a hérnia. Então, se a pessoa está numa fase aguda, numa fase de dor, a gente tem que restringir atividades de impacto, atividade de carregamento de peso, né, que vão sobrecarregar a coluna vertebral. Então, nessa fase, esporte coletivo vai ser proibido, academia, você tem que tirar a pessoa para estar inflamada, você vai agredir mais, a chance de piorar é muito grande. Agora, o paciente crônico que já saiu da fase de dor, ele pode gradualmente ir tentando retornar às atividades dele. Então, com uma certa consciência de que alguns exercícios devem ser evitados, né? Exercícios de muita carga, muito peso em musculação, por exemplo, podem fazer a reacutização da hérnia de disco, né? Provocar novos episódios de inflamação. Mas exercícios leves, exercícios aeróbicos, são até bem-vindos nessa fase de manejo crônico em que a pessoa já não tem dor aguda. Bom, doutor Hugo, nosso tempo está se esgotando, né? Nós agradecemos novamente a sua colaboração, né? E em breve, novamente, estaremos de volta com mais temas para os nossos telespectadores. Obrigada.
Se você tem alguma sugestão, nosso endereço eletrônico é oestnoticias@yahoo.com.br.